Naquele momento, Jesus exultou no Espírito Santo e disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue pelo meu Pai. Ninguém conhece quem é o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Jesus voltou-se para os discípulos e disse-lhes em particular: Felizes os olhos que veem o que vós vedes, pois eu vos digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que estáis vendo e não puderam ver. Quiseram ouvir o que estáis ouvindo e não puderam ouvir. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a memória de São Francisco Xavier, grande apóstolo do Oriente, que junto com Santa Teresinha, o padroeiro dos missionários. Francisco Xavier era um jovem de uma família rica e nobre da Espanha e, como muitos daqueles jovens, foi estudar na universidade das mais antigas e prestigiosas do mundo no seu tempo, Universidade de Paris. E lá em Paris, junto com os jovens, se deparou com uma figura estranha, um homem um pouquinho mais velho que ele, também da mesma nacionalidade espanhola, que mancava de uma perna, era um pouquinho coxo, andava com a perna mais curta que a outra e exercia um grande fascínio nos jovens pela sua vida santa. E sempre que ele passava por Francisco Xavier, ele dizia essa frase do Evangelho: que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E repetiu isso tantas vezes que Francisco Xavier um dia perdeu a paciência com ele e também respondeu com um desaforo, né? Que adianta ficar aí me enchendo a paciência todos os dias, né? Alguma coisa assim que ele falou. E pouco a pouco ele foi se aproximando desse santo e o santo perguntou para ele: qual é o objetivo da tua vida? Ele disse: estudar, e depois me formar, e depois trabalhar, e depois conseguir uma família, e depois ficar rico, e depois, e aí ia martelando com essa pergunta: e depois, e depois, e depois, e depois, até que o jovem Francisco não sabia dizer o que tinha depois. Então isso fez ele refletir um pouco sobre a vida dele e o que ele queria fazer da vida dele. Então ele pediu para esse santo, que era Santo Inácio de Loyola, a oportunidade de realizar um retiro que Santo Inácio fazia com as pessoas, que durava um mês inteiro.
um mês de oração, de penitência, de silêncio, de reflexão sobre a palavra de Deus, sobre as verdades que Deus nos revelou. Um retiro que ganhou esse nome de exercícios espirituais. Então ele fez esses exercícios espirituais guiado e dirigido pelo próprio inventor deles, Santo Inácio de Loyola. E a partir dali ele transformou completamente a vida dele e decidiu consagrar sua vida a Deus e ser um missionário. Inácio juntou um grupo de jovens e fizeram um voto solene lá naquele monte em Paris, que é chamado Montmartre, onde hoje existe a Basílica do Sagrado Coração de Jesus. E ali eles fizeram um voto de irem para a Terra Santa para pregarem o Evangelho aos pagãos, aos que não têm fé, e se for necessário também sofrer o martírio. Ou então que se comprometeram, se isso não for possível, que a gente obedeça ao Papa em qualquer missão que ele encomendar a nós. Uma promessa que até hoje existe entre os jesuítas, o chamado quarto voto de obediência ao Papa, no que diz respeito a missões que o Papa pode dar para a Companhia de Jesus. E ali foi formado esse pequeno grupo, chamado Societas Jesu, Sociedade de Jesus ou Companhia de Jesus. E foram até Roma se colocar aos pés do Papa, falar dos planos que eles tinham, se colocar à disposição dele. E o Papa respondeu a eles: olha, uma boa terra santa vocês já têm aqui mesmo em Roma, não precisam atravessar o Mediterrâneo, porque aqui essa cidade está muito sem Deus, está muito pagã. Então eles ficaram por lá mesmo, trabalhando numa obra de recuperação moral e espiritual daquela população, daquele povo de Roma, que andava tão abandonado, tão descuidado, numa época em que a igreja estava sofrendo um grande desgaste e todos pediam uma reforma geral da igreja, o que ali as próprias lideranças da igreja não tinham força para empreender essa reforma. Então ela veio dos simples, dos humildes, dos pequenos, como esse pequeno grupo de Inácio de Loyola, jovens apaixonados por Cristo. Depois surgiu a oportunidade, porque os portugueses tinham inaugurado um comércio, uma navegação até os lugares mais longínquos do Oriente, até a China, o Japão. E Francisco Xavier embarca nos navios portugueses e vai até essa região que eles chamavam de modo genérico as Índias. E ali ele empreendeu uma obra gigantesca de evangelização, evangelizou, levou ao batismo, levou à fé cristã povos inteiros, armado apenas com a palavra de Deus, na mais absoluta simplicidade, na mais absoluta pobreza e num grande amor que ele tinha a Jesus Cristo e que ardia no coração dele de uma forma que ele sentia até fisicamente esse ardor. Por isso
A imagem de São Francisco Xavier é a imagem de um homem com a sua batina desabotoada no pescoço, porque ele sentia no coração esse calor, esse coração aquecido pelo amor de Deus, né? Sua missão levou ele até o Japão, iniciou a evangelização do Japão. Até hoje os principais evangelizadores do Japão são os jesuítas, e o grande sonho dele era ir até a China, mas ele fica doente e morre numa ilha ali, esperando, enquanto esperavam a maré melhorar e terminar a tempestade no mar. Ele ficou esperando naquela ilha as condições de navegação, e ali ele ficou doente e morreu com aquele grande desejo de levar a Deus, levar a palavra de Deus e o Evangelho até a China, né? Para realmente levar até os confins da terra a palavra de Deus. Por isso ele é o padroeiro das missões, de todos os missionários, porque nele se manifestou essa característica que é de toda a igreja e, portanto, de todos nós, porque ser cristão, ser batizado é ser missionário, porque como nós vivemos em Cristo e Ele vive em nós, nós levamos Cristo para todo lugar. E se muitos de nós não podem evangelizar em lugares distantes, porque esse não é o nosso chamado, nós sempre podemos evangelizar com a nossa própria forma de viver, aproximando as pessoas de Deus, né? Algum dia eu li uma frase assim: nunca fale de Deus para quem não te perguntar, mas vive de tal modo que as pessoas queiram fazer essa pergunta, né? Então esse a forma de nós vivermos a missão e sermos todos, cada um de nós, missionário ali onde Deus nos coloca. Peçamos para isso a intercessão de São Francisco Xavier. Peregrinos aos caminhos das nossas vidas.